Que tal ouvir João Cabral de Melo Neto? 10 poemas do escritor pernambucano foram musicados pela cantora e compositora paulistana Elô Ribeiro. Os poemas estão reunidos no álbum A Paisagem Zero, lançado pelo selo Sesc. É sobre esse trabalho que eu converso agora com Elô Ribeiro. Eu sou Estela Mares e este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Elô, bem-vinda. Oi, Estela. Primeira pergunta para você. Por que João Cabral de Melo Neto? Vamos lá. Bom, primeiro queria agradecer o convite de estar aqui no Opinião Pernambuco, um prazer enorme estar conversando com vocês. E, bom, vamos lá. É uma pergunta difícil, porque não foi algo premeditado, não foi algo tão racional que eu falei, deixa eu escolher um poeta, será o João Cabral, qual será o recorte que eu vou fazer? Vou pegar os primeiros poemas. Não foi tão racional assim, eu fui fisgada pelos primeiros livros do poeta. Eu adoro ler, sou uma leitora voraz, sempre estive ligada à literatura, música e literatura no meu trabalho, é essa fusão. Sou formada em letras, então já tenho esse histórico de juntar música com literatura no meu trabalho. E já na letras, na faculdade, tive aula com grandes músicos, Luiz Tati e Zé Miguel Wisnik. O Tati dava aula de semiótica da canção e o Wisnik de literatura. Então, sempre esses dois universos já tiveram muito entrelaçados nos meus interesses, nas minhas aspirações. E, obviamente, que João Cabral é um grande poeta referência da nossa literatura e seria muito natural que ele tivesse no horizonte de algum poeta que eu gostaria de musicar, ainda que seja sabido que ele não gostava de música, né? Ele é sabidamente conhecido como poeta que não gostava de música. O Caetano Veloso até fez uma música, né, no disco, acho que é no Estrangeiro, que ele para os dois Joãos. Joões ou Joãos, o João Cabral, que era o poeta que não gostava de música, e o João Donato, que é o músico que não gosta de poesia, né? Então, eu cometi essa ousadia, mas na verdade foi circunstancial. Eu fui me apresentar com uma banda, trabalho que eu faço e que já faz essa comunhão de música com literatura, num espaço aqui em São Paulo, que se chama Estúdio Lâmina, que é um lugar já voltado para saraus literários, que já tem esse universo, né, da música e da literatura. E a gente ia fazer um show lá e era uma festa onde o homenageado seria o João Cabral. Então várias pessoas iam ler poemas do João Cabral, era um sarau, e surgiu então essa ideia de eu musicar um poema. Eu falei, então já que a noite é para o João Cabral e a gente vai fazer um show lá, eu vou escolher um poema do João Cabral para musicar. Mas eu sou daquelas que gosto de livro físico. Eu não fui pesquisar na internet o poema, eu fui na livraria, isso foi pré-pandemia. Fui na livraria, peguei uma pilha de livros do João Cabral e falei, o que eu vou escolher? E me deparei com este aqui, que eu não sei se dá para enxergar, que é uma edição, que é uma compilação que tem os dois primeiros livros dele, que são A Pedra do Sono e O Engenheiro, né? Pedra do Sono de 1940 e O Engenheiro de 42. E eu me apaixonei, porque era uma faceta do João Cabral que eu não conhecia, né? A Inês Cabral, a filha de João Cabral, no livro que acho que aqui, ó, tá até aqui, A Literatura como Turismo, ela diz que as pessoas conhecem o João Cabral mais pela fase engajada nordestina, que retrata os retirantes, Ia Seca, Com Morte e Vida Severino e O Cão Sem Plumas. E isso é lido para vestibular ou por quem faz letras, mas ele é desconhecido, a totalidade da obra dele. E eu, de fato, não conhecia esses primeiros poemas. Então eu fui fisgada, fiquei apaixonada por essa faceta dele, uma fase, para mim, e eu acho que para a maioria dos leitores, menos conhecida dele, e que são poemas com uma característica muito diferente, porque ele foi associado ao cubismo e ao surrealismo nesses primeiros poemas. Então são muito imagéticos, muito visuais. Eu lia os poemas, parecia que eu estava vendo um filme psicodélico, e aí fluiu muito naturalmente, assim, em pouco mais de uma semana eu já tinha composto as 10 canções, né? Fluiu naturalmente. As 10 músicas, então, são suas. Sim. As
10 poemas que estão no álbum. Sim, são 10 poemas do João Cabral que estão nesses dois livros, O Engenheiro, A Pedra do Sono e O Engenheiro, e eu musiquei esses poemas. Então, esse foi o recorte, né? Esses poemas dos 2 primeiros livros dele. É um projeto da pandemia, é filho da pandemia esse álbum, ou ele antecede esse período Ele antecede. triste da gente? Ele é anterior. Eu comecei a compor essas canções no fim de 2017, né? Comecinho de 2008 elas estavam compostas. Durante o ano de 2018 e 2019 a gente gravou, né? Entrou em estúdio para gravar aqui em São Paulo, num estúdio que ficava no meio do mato, na Serra da Cantareira. Foi um processo muito prazeroso a gravação desse álbum, com músicos incríveis. Então, o álbum tem a produção do Zé Nigro e músicos que, enfim, não sei se não dá para falar todo mundo aqui, mas o núcleo duro era dos Tangalas, Thomas Arres e Zé Nigro na cozinha ali comigo. E aí, o que aconteceu? No começo de 2020 foi comemorado o centenário de nascimento do João Cabral, né? Porque ele nasceu em 1920. Então a ideia seria, não, também não foi algo planejado, mas quando eu me dei conta, eu falei, 2020 é o centenário de nascimento do poeta, vamos lançar esse trabalho neste ano. Só que aí veio a pandemia. E como o álbum foi lançado pelo selo Sesc, as unidades do Sesc fecharam, tudo parou, né? Naquele primeiro momento, em 2020, a partir de março de 2020, tudo parou, as produções foram suspensas, os lançamentos de álbuns foram suspensos pelo selo Sesc, e tudo ficou suspenso e congelado ali. E aí, nesse ano agora, em 2021, o selo retomou os lançamentos. Então eu tive a felicidade de ver esse trabalho que já estava ali prontinho, esperando. Ele foi lançado agora em junho de 2021. Então houve todo esse trabalho pré-pandemia, um momento de suspensão em 2020, e agora houve a oportunidade dele vir ao mundo. Bom, você já falou aí da sua intimidade com a literatura, né? Desde ser uma leitora voraz, a ter feito o curso de letras, até uma banda que também faz esse diálogo, a literatura e música. Mas, apesar dessa intimidade, foi difícil musicar João Cabral? Eu te pergunto assim, porque ele é um poeta muito cerebral, né? Assim, são poemas muito desenhados, assim. Foi difícil. Estela, não foi. Foi muito natural, foi um processo extremamente prazeroso. Justamente o João Cabral é conhecido como poeta engenheiro, né? Ele tem essa poesia que é angulosa, né? Eu vi uma entrevista com ele que tem no YouTube em que ele diz: eu gostaria que quem me lesse sentisse que está andando num carro, numa rua muito esburacada, sentindo os solavancos. E aí eu pensei, eu quero entrar nesse carro e ver onde que esse carro vai me levar. E quando eu comecei a musicar, tudo adveio das palavras e dos poemas. Aqueles versos me conduziram melodicamente, harmonicamente, não houve sofrimento. Fluiu de uma forma muito espontânea, o que não é de se esperar. Justamente por ele ser esse poeta que é conhecido por ser talvez um poeta obtuso e muito cerebral. Os poemas dele teoricamente não seriam muito musicais, né? Mas eu fico lembrando do Chico Buarque, que já tinha aberto magistralmente esse caminho, musicando o Morte e Vida Severina, né? Então eu pensei, eu cometi quase uma ousadia de musicar o poeta que não gostava de música, mas esse caminho já estava muito bem aberto, né? Então, respondendo a sua pergunta, fluiu de uma forma muito orgânica, assim. Tudo adveio da palavra, dos poemas mesmo. Agora, como é que você se sente, assim, sendo uma parceira, né? Porque foi isso que aconteceu, uma parceria entre você e João Cabral, sendo uma parceira de um poeta de referência da literatura brasileira, um dos mais importantes poetas brasileiros. Eu me sinto muito honrada, agradecida, saúdo, celebro e reverencio João Cabral de Melo Neto, esse grande poeta,
um poeta imortal, e eu acho que justamente por isso que tudo veio tão fácil quando eu fui musicar, porque essas obras são atemporais, né? Eu fiz músicas que são contemporâneas, então, e é isso que me interessa, essa fusão das linguagens. Então, o poeta que escreveu esses poemas na década de 40, no século passado, e eu fazer essas canções hoje com a minha vivência, que é paulistana, urbana. As músicas têm uma pegada meio rock and roll, até uma formação meio tropicalista às vezes. Juntar esses universos só é possível quando essas obras são gigantes, né? Quando são atemporais e universais. Então eu me sinto agradecida e muito honrada e feliz. Eu sei aí que você tem alguns clipes, né, que foram gravados em cima desse trabalho, mas eu vou te pedir, a gente tem aí 2 minutinhos para fechar esse bloco, para você tocar um pouco. A gente vê você agora aí Vamos lá. E cantando João Cabral de Melo Neto. Legal. Eu faço parte de um grupo de percussão corporal que é o Barbatuques, então eu fiz uma base aqui com percussão corporal para tocar em cima, para a gente ouvir um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo. O trem de ferro passa no campo, entre telégrafos. O trem de ferro passa no campo, entre telégrafos, sem poder fugir, sem poder voar, sem poder sonhar, sem poder ser telégrafo. A moça na janela vê o trem correr, ouve o tempo passar. O tempo é tanto que se pode ouvir, e ela o escuta passar como se outro trem gritasse o oculto elástico dos gestos. A moça na janela vê a planta crescer, sente a terra rodar. Que o tempo é tanto que se deixa ver. Que o tempo é tanto, que o tempo é tanto que se deixa ver. O trem de ferro passa no campo, entre telégrafos. O trem de ferro passa no campo, entre telégrafos, sem poder fugir, sem poder voar, sem poder sonhar, sem poder ser telégrafo. A moça na janela vê o trem correr, ouve o tempo passar. O tempo é tanto que se pode ouvir, e ela o escuta passar como se outro trem cresce o oculto elástico dos gestos. A moça na janela vê a planta crescer, sente a terra rodar. Que o tempo é tanto que se deixa ver. Que o tempo é tanto, que o tempo é tanto que se deixa ver. Muito lindo! Já tenho uma pergunta engatilhada aqui para você, depois dessa música, para o próximo bloco. Agora a gente faz um intervalo bem curtinho. Para você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa são os poemas de João Cabral de Melo Neto, que foram musicados pela cantora e compositora paulistana Elo Ribeiro. A gente volta já.
Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o álbum A Paisagem Zero, que reúne poemas de João Cabral de Melo Neto, musicados pela cantora e compositora Elô Ribeiro. Eu sou Estela Mares e este programa também está sendo veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Elô, no bloco anterior, você falou da pegada pop, meio rock, com pinceladas tropicalistas, que tem o álbum. A gente escutou você tocar e cantar lindamente. Aí, o que eu quero de você agora é se as pessoas estranham um pouco os poemas de João Cabral de Melo Neto nessa vestimenta que você deu, nessa pegada mais pop, mais jovial mesmo. É muito engraçado. Quando eu comentei que eu estava musicando o João Cabral e antes de lançar o disco, mostrei para algumas pessoas, né? Mandava os áudios, inclusive para professores de literatura, né? E todos me respondiam muito surpresos, falando: eu nunca esperei que um poema musicado de João Cabral ficasse assim, né? Porque realmente virou uma outra coisa. E é isso que me instiga e é isso que me move. Eu acho que eu não poderia fazer de outra forma, de algo que não fosse verdadeiro para mim, né? Eu sou uma pessoa que nasci em São Paulo, que vivi nessa cidade, neste tempo de agora, né? João Cabral chegou a mim pelos livros, né? Então, é muito, eu acho que não teria como ser de outra forma. Tudo que eu ouvi de música na minha vida, todos os discos dos meus irmãos mais velhos, de rock and roll e de Beatles, e de Rita Lee, e de Neil Young, que eu ouvi durante a minha vida, isso tá ali. E tudo que eu ouvi de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Gal Costa, tropicalismo, tudo acaba entrando nessa mistura, nesse caldeirão, que eu acho muito interessante, que eu acho que esse, para mim, é o grande barato, essa fusão, essa mistura que gera algo inusitado. Então, sim, as pessoas se surpreenderam no sentido de que elas esperavam outra coisa. Mas eu penso que seja uma surpresa positiva, porque eu acho que isso que é legal. Eu gosto do inusitado, daquilo que não se espera, de ver o que vai dar, né? E sempre tem que ser verdadeiro, senão não faz sentido, não tem muito por que fazer, né? No release de divulgação do álbum, eu separei aqui, tem lá uma referência às sonoridades do álbum que remetem aos Mutantes e aos Secos e Molhados. Eu vou pegar aqui os Mutantes especificamente. Quais são dos 10 poemas que você musicou, ou seja, as suas 10 composições, quais são as que você acha que tem uma pegada assim mais forte dos Mutantes? Olha, é difícil porque falar uma ou outra, porque eu acho que é um clima, né? É um clima que perpassa meio que toda a atmosfera do disco. Mas eu acho que, por exemplo, essa música que eu acabei de tocar, A Moça e o Trem, tem uma pegada que me lembra os Mutantes, porque ela tem uma pegada bem rock and roll e uma parte instrumental final, em que tem uma conversa da guitarra com o sax, que eles ficam improvisando longamente, de uma forma muito maluca, assim, que eu associo muito com os Mutantes, que tinham uma coisa um pouco de rock progressivo também, né? Então eu vejo muito nessa música. E essa canção, o próprio Luiz Tati, eu mandei o álbum para ele ouvir, ele escreveu uma resenha crítica sucinta sobre o álbum, que está no encarte do álbum. E ele diz justamente dessa música que o que foi legal nessa música é que ela fala do trem e dessa moça que observa o trem passando. E aí ela sente a terra girar e essa subjetividade do tempo que é elástico, né? O tempo que pode passar rápido ou devagar. Então foi uma música que a gente gravou sem metrônomo, sem clique. Numa respiração em que ela ralentava ou acelerava, de acordo talvez com a sensação dessa moça que estava vendo esse trem passar, essa moça sonhadora, né? E que se identifica com esse trem, que queria ser telégrafo, que queria poder voar, né? Esse sonho, esse universo onírico que perpassa muito dos poemas. O João Cabral tem essa coisa de ser associado com ser um poeta antilírico, mas esses poemas têm um onirismo e um lirismo e uma poesia
que mergulha no fantástico, que não está nos poemas posteriores, né? Então isso se refletiu, eu acho, nessa música que acabou ficando meio lisérgica, sabe? Com umas pegadas meio psicodélicas. Eu acho que Mutantes aparece nesse lugar aí. Eu ia te perguntar especificamente se nessa música, que você tinha tocado ela, né, da Moça e do Trem, se nessa música tinha essa pegada dos Mutantes, mas não ousei tanto. Fiquei com medo ela, de desafinar. E aí eu ela fiz a pergunta de uma forma mais genérica, genérica. mas é isso, eu senti os Na Mutantes. mosca e no disco mais ainda, porque agora eu fiz voz e violão e fiz uma base aqui que eu fiz em casa, porque eu não sei se os espectadores conhecem um grupo que se chama Barbatuques, do qual eu faço parte desde a sua criação, que é um grupo que faz música com sons do corpo. Então eu Aham. fiz uma base agora utilizando o peito, estalo, palma, que é o sambinha. Então eu fiz uma base de samba para poder tocar aqui para vocês hoje. Mas no disco, essa música ela é tocada com bateria, guitarra elétrica, baixo. Então ela tem uma pegada ainda mais bem mais rock and roll do que essa minha singela apresentação que eu fiz aqui para vocês. Então lá na versão do álbum dá para sentir mais ainda essa influência que você sentiu já agora. Você tem também a banda Sons e Fúrias, mas não Isso. da que está com você Não. neste álbum. Não, então, neste álbum, eu fiz esse álbum sem uma banda específica. Eu escolhi um produtor, que é o Zé Nigro, um grande produtor musical aqui de São Paulo, e mandei para ele as canções de voz e violão, do jeito que elas tinham sido compostas, puramente na sua essência. E a partir disso a gente começou a pensar junto quem seriam as pessoas que se encaixariam nesse projeto. E aí a gente foi escolhendo a dedo as pessoas e chamando para dentro do projeto quem a gente achou que tinha a ver. Então tem o dos Tangalas, um grande guitarrista, ele é multi-instrumentista do Stan, o Thomas Arres, baterista, Samuel Fraga também baterista, temos a participação do naipe de metais do Bexiga 70, Cuca Ferreira e o Douglas Antunes, e nos trompetes o Amilcar Rodrigues, participações lindas especiais de Maurício Pereira, Alzira e do Barbatuques, que é o meu grupo que toca na canção O Rio. A canção O Rio é feita a partir do poema de mesmo nome do João Cabral, é o único poema que é posterior, ele é acho que da década de 50, já está em outro livro, mas ele entrou porque me apaixonei por esse poema também e fiquei com vontade de musicar. É um poema grande, né? Um dos poemas de fôlego do João Cabral, e nesse caso eu musiquei só um trecho. Todos os outros foram musicados na íntegra, sem tirar nem pôr. Assim. O álbum existe fisicamente ou ele está só em mídias digitais? O desejo seria, né, que existisse fisicamente, justamente por se tratar de um grande poeta. Eu achei que nós todos, né, o selo, que mereceria muito ter essa edição física, né, por conta da palavra escrita, né, de você ter um encarte com os poemas. Por conta da pandemia e os modos, a forma de lançamento mudaram, a gente acabou lançando só virtualmente. Mas eu consegui realizar um fetiche de imprimir alguns encartes que eu achei que merecia, e aí uma edição muito pequena, mas não tem o CD, é o encarte que tem a foto da capa, dentro os poemas com uma arte gráfica muito bonita da Thais Balheiro, aí não vai dar para ver muito bem, né? Mas, enfim, com uma arte caprichada que esses poemas merecem, e os poemas estão aqui contemplados, e o texto do Listati falando sobre a obra está aqui também. Então, realizei esse fetiche. Eu vi essa capa e achei linda demais e queria te perguntar de quem é a Conceição. Vamos lá. A foto da capa é de Klaus Lehmann, um fotógrafo maravilhoso. Pena que talvez não dê para ver muito bem, né? A Mas gente enfim, pode tentar fazer um insert tá depois. bom, eu te mando. Sou eu sentada com o livro, justamente esse livro que tem os poemas, lendo o livro, né?
E tô na sala do Estúdio Lâmina. Eu quis render essa homenagem porque foi justamente o lugar onde eu toquei a primeira música que eu musiquei, do João Cabral, que foi A Mulher Sentada. Foi o tal do sarau em homenagem ao João Cabral que gerou tudo. É um estúdio, um espaço cultural aqui de São Paulo que fica no centro da cidade, um apartamento muito antigo, muito bonito, muito charmoso e que respira literatura e música. Então eu quis fazer a foto lá. E a arte é da Thaís Balieiro, design gráfico do André Rossoi. O André e a Thaís são meus parceiros de barbatuques, músicos, mas multitalentosos. São artistas visuais também. Então, a Thaís fez a arte da capa com essa foto do Klaus Lehmann. Eu fico feliz que você tenha gostado. Linda, linda. Muito obrigada. Ó, o tempo da gente está acabando. Eu queria te fazer um pedido, assim, quando chegar a hora, quando essa pandemia passar ou arrefecer, traz um show para cá, né? Traz para o Recife, traz para Pernambuco esses poemas de João Cabral que você musicou. Vou deixar o pedido, vou pedir. Estela, esse é meu maior esse é meu maior sonho. Com certeza eu vou lutar muito para que isso aconteça e vai acontecer. A gente vai atravessar esse momento difícil e quando a gente voltar a fazer show, certamente Recife está no primeiro da lista e eu vou fazer show aí com o coração transbordando de gratidão e felicidade. Muito grata pela entrevista, muito eu que agradeço. Pelo nosso encontro. Até uma próxima oportunidade, que ela não tarde. Você é bem-vinda. Obrigada. Muito, muito obrigada, Estela. Obrigada pelo convite. Um beijo grande para todos vocês. Seguimos firmes aqui fazendo arte e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Beijo grande. Valeu demais. Tchau. Tchau, tchau.